A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui mais uma vez no canal Cefas Pregador, com mais essa ferramenta Cefas Responde, para estar respondendo a pergunta dos amados irmãos. Vamos à pergunta? Como identificar os falsos profetas? Essa pergunta foi feita pelo Reginaldo de Barreiras. Amém? Vamos ler um texto aqui da palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, capítulo 13, versículo de número 22. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos ou os escolhidos. Extrai vós de sobreaviso, tudo isso tenho predito. Amém? Bom, meus irmãos, nós temos aqui pelo menos três sinais que nós podemos identificar para saber se estamos convivendo com falsos profetas ou se estamos sendo enganados ou se fomos enganados. E o melhor de tudo é para evitar que você seja enganado, ok? A palavra do Senhor diz em Mateus 7, versículo 15 e 16, que são pelos frutos que nós conhecemos os falsos profetas. O falso profeta ele pode falar bem, ser um grande líder, fazer coisas extraordinárias, sinais e maravilhas, né? Conforme a palavra do Senhor diz lá em Mateus 7, 15 e 16. Mas, se os frutos do Espírito não forem observados na vida desse profeta, infelizmente, ele não está enquadrado naqueles que estão cheios do Espírito Santo, que estão sendo usados por Deus. Então, observe os frutos desse profeta, né? Com o advento das redes sociais, tenha muito cuidado com as lives de Facebook, tenha cuidado com as transmissões ao vivo no YouTube, tenha cuidado com essas aparições, né? Essas mesas de revelações, porque isso está de fato banalizando o sentido do profeta e da profecia. Amém? Fique esperto e olha os frutos desses profetas para saber se aquela mensagem de fato, a fonte dela é o Senhor. Segundo, os ensinamentos desse profeta são bíblicos, eles estão de acordo com as escrituras, eles estão totalmente coerentes, estão em harmonia com o contexto. A Bíblia diz lá em Gálatas 1:8 que se o apóstolo Paulo falando que se ele mesmo ou um anjo do céu descesse e pregasse um outro evangelho, diferente do evangelho de Cristo, seria maldição, anátema. Ok? Então, temos que ficar esperto com isso. Louvado seja Deus. Porque, de fato, tem muitos falsos profetas, conforme o nosso Senhor Jesus, ele disse na palavra de Deus. Fique esperto. Tudo que você ouvir, confira se está de acordo com a palavra, né? Existem tantos falsos profetas hoje enganando as pessoas, distorcendo a palavra, pregando um evangelho totalmente fora do evangelho de Cristo, né? São heresias, modismos, novas revelações, né? Existem até igrejas consideradas históricas que foram fundadas por falsos profetas, com suas supostas revelações e etc. Então fique esperto com esse negócio. Amém? O falso profeta ele pode até parecer ser convincente, né? Pode até usar a Bíblia, mas usa de forma distorcida. Pode até citar o nome de Cristo nas suas mensagens, né? E ter até uma aparência de piedade. Mas tenha cuidado com tudo isso. Geralmente o falso profeta ele cita versículos fora do contexto, né? Eles usam mais passagens do Antigo Testamento, principalmente os que defendem a nefasta teologia da prosperidade.
Então tem que ter muito cuidado com isso. E o falso profeta, ele apresenta um Cristo diferente do Cristo de Deus. Ele apresenta um evangelho diferente, um evangelho fácil, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, né? E também apresenta um Espírito Santo diferente do revelado nas Escrituras. Então tenha muito cuidado com esse negócio do Espírito Santo, esses modismos que estão por aí atribuindo ao Espírito de Deus, essas mensagens, essas operações fora do padrão escriturístico, que não estão enquadrados no cristianismo primitivo da igreja, não estão enquadrados no cristianismo histórico, não estão enquadrados também no que os pais da igreja, no que os reformadores pregaram, no que os missionários também pregaram. Então esse evangelho que está sendo difundido, que está sendo pregado hoje, a maioria dele não está de acordo com as Escrituras. Tenha muito cuidado, porque eu vou repetir. Jesus falou que surgiria muitos falsos cristos e falsos profetas, com tantos sinais de prodígios que, possível for, enganaria até os escolhidos. E por último, nós vimos aqui já pelos frutos você conhece o falso profeta. Nós vimos aqui que pelos ensinamentos dele, se são bíblicos ou não. Esses caras que ficam aí vendendo coisa na internet, esses teleevangelistas que estão defendendo a teologia da prosperidade, fique esperto com isso. Esses ensinamentos deles estão errados. Ensinamento que o crente tem que ser rico, que o caba não fica doente. E esse triunfalismo, né, misturado com o evangelho, torna uma pessoa um falso profeta, o que difunde essa mensagem. E por último, como eu estava concluindo aqui, as profecias desse profeta não se cumprem. Você pode ler lá em Deuteronômio 8, do 21 22, que trata exatamente desse assunto. Então, se você já recebeu uma profecia ou uma revelação e isso não se cumpriu, infelizmente essa pessoa que te falou isso, ele está enquadrado como um falso profeta. Profecias que não se cumprem, revelações. Irmão, está uma verdadeira banalização o que está acontecendo hoje, né? Deus não é da forma que esses falsos profetas estão apresentando. O nosso Deus, ele fala com quem quer, na hora que quer e da maneira que ele quer. Mas isso parte dele, porque ele é soberano. Amém? Então, que Deus te abençoe. Eu espero ter respondido a pergunta do nosso irmão Reginaldo. Mandem suas perguntas para o WhatsApp. Enfim, entre em contato com a gente pelos nossos canais, etc., pelas nossas redes sociais, e nós estaremos respondendo a sua pergunta. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.